Olá, irmãos que nos acompanham hoje pela live aqui no Instagram da Comunidade Santos Anjos. Uma boa noite para vocês. Quero já dar boa noite à minha irmã Vanessa e meu irmão Leandro, irmãos, amigos, compadres queridos, sejam bem-vindos a mais uma noite de meditação da Palavra de Deus. Que o Espírito Santo já possa alcançar vocês aí, me alcançar aqui também, para que juntos possamos experimentar dessa graça do Espírito, né? Vamos aguardar mais um pouquinho. Que bom que eu não estou sozinha, fico muito feliz em saber que tem irmãos comigo para orar por mim, interceder por mim. Vamos juntos então, vocês que estão aí me acompanhando, que vocês possam nesse momento interceder por mim, pedindo que o fogo de Pentecoste, né, ainda estamos nesse experimento dessas oitavas aí do Pentecoste, possa vir sobre mim nesta noite, né? Vocês possam orar pedindo o Espírito Santo que venha abrigar meu coração, incender o meu coração. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai querido, Pai amado, eu quero te pedir nessa noite que tu possas estender sobre mim a tua mão agora, e em nome de Jesus derramar sobre mim, essa sua serva infiel, a graça do teu Santo Espírito, para que o Espírito Santo possa nesse momento incendiar a minha alma, o meu coração, incendiar a minha mente, os meus pensamentos, que a luz, o fogo do teu Santo Espírito possa aquecer e amolecer aquilo que ainda está duro em meu coração, que essa chama que crepita, a chama do teu Santo Espírito, possa também aquecer o meu interior. E eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, que tu possas alcançar todos os meus irmãos que me acompanham aqui nessa noite, aqueles que estão precisando da tua graça, aqueles que precisam da tua presença. Quero te pedir, Espírito Santo de Deus, que tu possas vir sobre mim e vir sobre eles também, para que cheios da tua presença, ó Santo Espírito, possamos entender e pôr em prática a palavra de Deus. Pela intercessão da Virgem Maria, a mulher de Pentecostes, pela intercessão da Virgem Maria, a mulher que soube fazer a vontade do Pai, a mulher virtuosa, que essa mulher possa interceder por nós nessa noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite, irmãos, aos que acabaram de entrar. Boa noite, meu irmão Marcelo. Boa noite, minha irmã Marúcia. Boa noite, não consigo enxergar, mas tem uma outra irmã, Gabi. Boa noite, sejam bem-vindos, que possamos nessa noite partilhar a palavra de Deus e aprender um pouquinho mais, né, sobre as virtudes, não é verdade? Lembrando que nós começamos aqui nessas lives da quarta-feira, nós começamos a falar o que é virtude, falamos sobre as virtudes teologais, que são virtudes que Deus infunde em nós para que possamos ter um relacionamento de amor com Ele. Depois nós vimos o que são virtudes cardeais e na semana passada
nós falamos um pouquinho sobre a virtude da justiça e sobre a virtude da prudência. Hoje nós falaremos então sobre mais duas virtudes cardeais, a temperança e a fortaleza. E daremos continuidade também falando dos pecados capitais e também das virtudes que nos possibilita vencer esses pecados, né? Não vai dar para falar tudo hoje, é óbvio, mas vamos seguindo conforme Deus nos permitir nesse momento que nós temos aqui pelo Instagram. E para começar então essa live, eu convido você a pegar a tua palavra, a palavra de Deus que é viva e eficaz, né? Que é penetrante, e que você possa pegar essa palavra que hoje, por providência divina, está na 2 Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 1. Na liturgia de hoje, começa no versículo 1 ao 3, depois vai do 6 ao 12. Eu vou, se vocês me permitirem, né, com licença, eu vou partir do versículo 6, ok? Então vamos pegar a segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo de 6 a 12. Os meus irmãos que estão aí, se vocês puderem colocar aí para mim a palavra, eu agradeço. 2 Timóteo, capítulo 1, de 6 a 12. Parte, então, da nossa primeira leitura de hoje, né? E eu acho, assim, rico e lindo esse nosso relacionamento com Deus, né? Que quando eu vi que era essa palavra, né? Por mais que a gente faça formações aqui, né? E como eu tenho feito sobre as virtudes, a gente sempre inicia com a palavra de Deus, porque é aquilo que nos alimenta, né? Aquilo que nos fortalece nesse tempo, sobretudo. Sempre, mas nesse tempo, sobretudo, onde a gente está um pouco distante dos sacramentos, né? E essa palavra de Deus que é alimento, quando eu estava preparando essa formação, eu fui ler essa palavra que seria a primeira leitura de hoje. Na verdade, eu li o Evangelho e acabei lendo a primeira leitura também. E quando eu li, eu falei, Deus, ele capricha demais, né? Sabendo do dia exato de hoje, sabendo do que eu iria falar hoje, ele providencia desde toda a eternidade a oportunidade da gente meditar essa palavra de São Paulo a Timóteo, né? Que é uma riqueza para nós. Eu gosto muito das cartas de São Paulo a Timóteo, e essa palavra aqui é encantadora também. E tem tudo a ver com as virtudes que nós falaremos hoje. Então pegue aí a sua Bíblia, a palavra de Deus, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de 6 a 12. A Norma, boa noite, minha irmã Norma, minha irmã Marúcia e minha irmã Lenira, sejam bem-vindas, Deus abençoe vocês. Minha irmã Sueli também, que acabou de entrar, saudade Sueli, Deus te abençoe, tá? Receba aí o meu abraço. Vamos lá então, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de 6 a 12. Diz assim a palavra de Deus: exortação à perseverança. Por esse motivo, eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e de sabedoria. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e nos chamou à santidade, não em atenção às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio, da graça que desde a eternidade nos destinou em Jesus Cristo. E agora nos manifestou mediante a aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, que destruiu a morte e suscitou a vida e a imortalidade pelo Evangelho, do qual fui constituído pregador, apóstolo e mestre entre os gentios. É este o motivo porque estou sofrendo assim. Mas não me queixo. Não me queixo, não. Sei em quem pus a minha confiança, e estou certo de que é assaz e poderoso para guardar meu depósito até aquele dia. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Deus abençoe a cada um de nós que recebemos e que acolhemos essa palavra. Bonita a palavra, não é mesmo? É uma palavra conhecida para alguns aqui, né? O que São Paulo faz? São Paulo faz uma exortação àquele povo para continuar a perseverar, para continuar no caminho, né, da vivência do Evangelho de Jesus Cristo. E São Paulo, então, ele começa a carta, lá no versículo 6, né, ele começa dizendo: por esse motivo, eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus que recebestes pela imposição de minhas mãos. Eu quero hoje, porque eu sei do poder da palavra de Deus, proclamar isso na tua vida, né? Que você possa, eu quero te exortar hoje, assim como São Paulo está dizendo aqui, a reavivar a chama do dom de Deus que você recebeu. A chama do dom de Deus que está em você, que habita em você, e que talvez pelas suas situações, pela sua vivência, pelos seus problemas, pelas suas dificuldades, está fraquinha, tá aquela chama quase que apagando. É o próprio Espírito, é o próprio Deus que vem dizer: olha, eu te exorto a reavivar essa chama, a dar vida, a dar vigor, a dar ânimo a essa chama. E São Paulo continua, porque Deus, ele não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e de sabedoria. Se eu não me engano, quando eu li na palavra, eu li pelo celular, né, pela liturgia do celular, e na verdade no lugar da sabedoria estava dizendo sobriedade, né? E dizia assim, então, pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e de sobriedade. Ou seja, Deus nos criou e Ele, sabendo de todas as aflições e todas as angústias que nós iríamos passar, Ele já nos capacitou, nos dando um espírito de fortaleza, para que diante das dificuldades, para que diante dos desafios da nossa vida, do tempo presente, de agora, nós pudéssemos nele suportar todas essas coisas. Não é verdade? A fortaleza é uma virtude. E a virtude da fortaleza é uma virtude que nos deixa corajosos diante da vida. É uma virtude que nos capacita a lutar. É uma virtude que nos capacita a sermos fortes diante das tribulações. É a virtude que nos levanta nos momentos difíceis. É a virtude que nos dá coragem. E quando ele pede aqui para Timóteo, né, para reavivar a chama, ele estava querendo dizer que ele precisava buscar, porque ele fala o seguinte, eu te exorto a reavivar a chama que recebestes. Em outras palavras, ele estava querendo dizer, olha, acorda e peça ao Espírito Santo a graça da fortaleza. E o mais interessante da palavra é porque mais na frente, o São Paulo vem dizendo assim, não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho. Há uns dias atrás, há um tempo atrás, eu partilhava com uma irmã. E nós falávamos sobre isso. A nossa vida é uma eterna luta. Cristo não nos prometeu facilidades. Cristo não nos prometeu vida mansa. Cristo nos prometeu a vida eterna para aqueles que conseguirem atingir essa santidade. Perceba, irmãos, Deus não constituiu homens e mulheres para sermos fracos diante das nossas diversidades. E não estou aqui fazendo nenhum tipo de papel dos profissionais que querem te animar a ser uma pessoa forte e corajosa. Eu estou aqui em nome da palavra de Deus, dizendo a você que para aqueles que querem seguir a Cristo, para aqueles que têm Cristo como seu Senhor e Salvador, irmãos, haverá luta sempre. E o resultado dessa luta vai depender da forma como você tem travado ela. O resultado dessa luta vai depender de como você tem lutado, do teu comportamento diante das dificuldades.
Porque perceba o que é a virtude. A virtude cardeal, ela é a nossa busca, a nossa sese junto com uma graça de Deus. Deus dá a graça, mas é necessário buscar também. É necessário fazer a nossa parte. São Paulo está dizendo aqui, olha, não desista dos sofrimentos, não desista das lutas. Não se envergonhe de sofrer pelo Evangelho de Jesus Cristo, mas ao contrário, sofre comigo. Perceba, ele é claro, São Paulo é claro, sofre comigo. Fortificados pelo poder de Deus. É essa a diferença de quem sofre com Cristo. Porque quem sofre com Cristo é fortificado com Ele. Quem sofre com Cristo, quem passa as tribulações com Cristo, quem passa os sofrimentos com Cristo, é por Ele fortificado. O Senhor disse, no mundo haveis tribulações. Ponto. Mas eu venci o mundo. Maior do que o problema que você está vivendo, maior do que a tribulação que você está vivendo, eu quero dizer para você, Cristo venceu o mundo e não há tribulação maior do que o amor de Deus. Não há tribulação que seja maior do amor do Pai. Não há. O amor de Deus supera todas as coisas. É por isso que ao sofrer, a pessoa quando sofre, se ela sofrer com Cristo, ela consegue, não estou dizendo que os sofrimentos são isentos, não é isso, mas ela consegue superar com uma certa facilidade esse sofrimento. Isso, inclusive, já foi diagnosticado cientificamente, irmãos. Tá? Já tem pesquisas científicas que falam sobre isso, que a luta contra uma doença, né, sobretudo na medicina, a pessoa que consegue ter uma fé, consegue viver ali enraizado numa fé, ela consegue passar melhor pelas tribulações, por exemplo, da saúde. A pessoa que perde um ente querido, ela consegue se consolar e se recuperar desse luto, né? Passar mais rápido, mais fácil desse luto, quando está aderida à fé, quando o seu sofrimento está aderido à fé. São Paulo está querendo dizer aqui que Jesus, que Deus não vai acabar com o nosso sofrimento. Não é isso que São Paulo quer dizer. São Paulo está dizendo aqui hoje, amados irmãos, que não há sofrimento que seja maior do que Cristo Jesus. Porque diante de todo sofrimento, de toda tribulação, Ele foi vencedor. É bonito dizer isso, olha, porque São Paulo vem dizendo, olha, que o espírito que o Senhor nos deu não foi um espírito de timidez, mas foi um espírito de fortaleza, de amor e de sobriedade ou de sabedoria, que são 3 fatores essenciais para que nós possamos passar pelas dificuldades e as tribulações de uma forma mais leve, sem, entre aspas, nos enlouquecer. Nós somos abatidos? Ficaremos feridos? Sim, porque toda luta tem arranhão, tem ferimento, tem dor, tem cansaço. Mas aqueles que estão com Cristo são mais que vencedores. Aqueles que lutam com Cristo, aqueles que travam com Cristo, aqueles que batalham com Cristo, que conseguem passar as suas tribulações com Cristo Jesus, eles são mais que vencedores. E aí, pegando então esse gancho dessa palavra de hoje, né? Que diz aqui, no final São Paulo até está dizendo uma dica, olha, eu não me queixo. A gente se reclama tanto, não é verdade? Tem uma dificuldade, a gente reclama. Quando a dificuldade passa, que a gente está na calmaria, que vem outra, a gente reclama de novo. A gente está sempre se queixando, né? Colocando a nossa fé, inclusive, em prova. Pô, Deus não existe, que não é possível. Eu tô marcada ali, porque o sofrimento tá sempre à minha porta. Né? Às vezes a gente acha até que Deus escolheu a gente ali no meio daquela multidão para sofrer o tempo inteiro. E a gente reclama disso o tempo inteiro, né? Mas São Paulo vem dizer, olha, é este motivo que eu estou sofrendo, mas eu não me queixo.
porque eu sei, porque eu estou certo de que é assaz e poderoso para guardar o meu depósito, aquele que eu acredito. É isso. A tribulação para São Paulo não é motivo dele se queixar, não é motivo dele murmurar, não é motivo dele blasfemar. Por quê? Porque ele sabe exatamente em quem ele colocou a fé. Você tem duas opções. A sua vida não vai estar isenta das lutas. Isso é uma verdade. A sua vida não vai estar isenta de sofrimentos. Isso também é uma verdade. Você vai passar por tribulações. Isso é também uma verdade. Agora, você tem duas opções. Ou você passa tudo isso com Cristo, ou você passa tudo isso sem Cristo. Eu prefiro passar com Cristo Jesus. Porque eu entendo que as tribulações que Ele me dá, por mais que seja um pesar, por mais que seja um sofrimento, né? Por mais que pareça muitas vezes que não tem fim, não é verdade? Às vezes a gente passa por tribulações que parece que não tem fim. Às vezes a gente é perseguido, né? E a gente parece que não tem fim aquela perseguição. Mas eu tenho certeza de que ao final de tudo, se eu estiver com Cristo, eu sairei mais do que vencedor. A diferença não está na tempestade. A diferença está em quem está no barco com você, né? Lembra da tempestade acalmada? Tava lá os discípulos, todo mundo no barco, e Jesus parecia que estava dormindo e todo mundo reclama: Senhor, não te importas que a gente está aqui perecendo? E rapidamente ele levantou e calou todo aquele mar. A diferença não está na tempestade. A tempestade pode ser mais forte, mais fraca, pode ter muito vento, pode ter ventos mais brandos, pode estar oscilando, pode estar espaçado, né? A diferença não está na tempestade, a diferença está em quem está no teu barco. Quem está no teu barco? Quem é do teu time, quem tem lutado com você? Porque são essas pessoas, é essa pessoa, Jesus Cristo, que te dá força para você lutar. Então, diante dessa palavra de hoje, linda, de São Paulo a Timóteo, a gente começa, ou melhor, a gente continua a falar um pouquinho das virtudes cardeais, né? Hoje a gente vai falar sobre fortaleza e hoje a gente vai falar sobre temperança. Será que tem alguém aí que precisa dessas duas virtudes? Eu preciso muito. Antes da gente começar, eu queria, por gentileza, pedir perdão a vocês. Eu acabei de lembrar disso agora, era para eu ter falado no início. E eu acabei esquecendo, mas o Espírito Santo acabou me lembrando aqui agora. Eu queria pedir perdão a vocês, porque na live da quarta-feira passada eu dei uma informação errada. Naquele impulso, naquele ímpeto, né? Eu acabei falando assim, que da Páscoa até Pentecostes passaram-se 40 dias, né? E eu falei assim, 40 dias depois da Páscoa esperando o Espírito Santo. Foi algo do tipo que eu não me recordo. E eu queria ajustar isso agora. Na verdade, eu falei errado. São 50 dias. Penta, né? 50. Então, eu peço perdão a vocês por esse erro, né? Que eu acabei descobrindo logo depois. Meu esposo até me alertou. E eu acabei não colocando lá embaixo, né, no vídeo. Mas eu peço perdão a vocês. Na verdade, não são 40 dias após a Páscoa, não. O Pentecostes é 50 dias após a Páscoa. Ok? Me perdoem, por favor. Também sou falha, eu também sou humano, também erro e me atropelo também, tá bom? Então nós vamos falar agora sobre a virtude da fortaleza. Pegando esse gancho de São Paulo que diz: sofre comigo pelo Evangelho, tá? Nós vamos então ler o Catecismo da Igreja Católica, que é o que eu sempre trago aqui para vocês junto com a Palavra de Deus, que é muito importante a gente saber o que a nossa igreja pensa, o que a nossa igreja diz. E lembra que nós falamos sobre a virtude teologal da fé. E eu falei aqui para vocês que fé não é só acreditar em Deus. É acreditar em Deus, no que Ele falou, no que Ele revelou. E também acreditar naquilo que nos propõe a nossa Santa Igreja. Portanto, o que está aqui, ó, é proposta da igreja para acreditarmos, para seguirmos. É a nossa
base, né, daquilo que nós vivemos como igreja cristã católica. Então, lá no Catecismo da Igreja Católica, no número 1808, vai falar o seguinte: a fortaleza é a virtude moral que dá segurança nas dificuldades, firmeza e constância na procura do bem. Ela afirma a resolução de resistir às tentações e superar os obstáculos na vida moral. A virtude da fortaleza nos torna capazes de vencer o medo, inclusive da morte. Olha aí quem tem medo de morrer, hein? Olha lá. De suportar a provação e as perseguições. São Paulo falou disso lá na carta que nós lemos. Dispõe a pessoa a aceitar até a renúncia e o sacrifício de sua vida para defender uma causa justa. Diz assim a palavra do Salmo 118, minha força e meu canto é o Senhor. E uma palavra do Evangelho de João 16, que diz assim, no mundo tereis tribulações, acabei de falar aqui, né? Mas tende coragem, eu venci o mundo. Então preste atenção, amados irmãos queridos. A virtude da fortaleza, como uma virtude cardeal, ela precisa ser buscada por nós, né? Ela precisa ter o nosso esforço. É claro que existe a graça de Deus para nos dar força e nos levantar para buscarmos. Santo Agostinho já dizia isso, né? A graça pressupõe a natureza, ela não dispensa a natureza humana. Não, ela vive, ela estimula a natureza humana. Então nós precisamos buscar essa virtude da fortaleza. Então olha só, eu vou ler alguns pontos aqui que eu retirei do próprio catecismo e quero que vocês façam uma análise muito rápida da vida de vocês, ó. Do que você precisa com relação à virtude da fortaleza. Você precisa de segurança nas suas dificuldades? Ou seja, você se sente insegura diante das suas dificuldades, então você precisa de segurança para passar por essas dificuldades? Você precisa de constância na procura do bem? Ou seja, você é inconstante na procura do bem? Uma vez você procura fazer uma coisa certa, depois nem tanto, ou seja, tudo seu é inconstante, né? Nada seu mantém um ritmo, mantém uma constância, uma disciplina. Você tem conseguido resistir às tentações? Lembrando, gente, que essas colocações que eu tô fazendo aqui é primeiro para mim, tá? Por favor. Você tem conseguido ou precisa superar os obstáculos que a vida lhe impõe? Você precisa vencer o medo? Você é uma pessoa muito medrosa? Você precisa suportar uma provação e uma perseguição? Você consegue ficar desestruturada diante de um tempo ou um momento de aflição ou de problema na tua família, ou um problema pessoal? Se você se identificou em alguns tópicos desses aqui que eu falei, eu quero dizer a você que você nesse momento, nesse momento, preciso buscar a virtude da fortaleza. Esses pontos que eu li aqui agora são pontos que a nossa vida acaba refletindo, porque na verdade nós deixamos a chama da fortaleza apagar. E aí, como São Paulo disse hoje, vamos deixar o Espírito reavivar essa chama, né? Busque, peça a Deus. A sua parte é buscar, é pedir a Deus. A parte de Deus é te conceder a graça. Lembra essa frase de Santo Agostinho? Deus não ignora a nossa natureza humana. A graça pressupõe a natureza. A graça, ela vem em auxílio da natureza. O nosso esforço, a nossa sese, né? O nosso exercício de busca espiritual se une com a graça de Deus. E assim a gente consegue progredir nas virtudes, né? São Tiago diz no capítulo 4 do seu livro: pedis e não recebereis, porque pediste mal. Você pede, ou eu peço às vezes, com o fim de satisfazer as nossas paixões. Então, eu falei disso também na palavra, às vezes a gente fala assim: ai Senhor, afasta de mim essa dificuldade.
Ai, Senhor, afasta de mim essa provação. Ah, Senhor, livra de mim. Existem coisas que Deus vai permitir que você passe, para que você cresça. Amados, a gente precisa entender que Deus não nos cria para sermos eternamente bebês. Deus nos cria para sermos homens e mulheres maduros e fortes. Amados, a doutrina do Evangelho, a palavra de Deus, né? A vida da cruz, ela é para homens e mulheres que tenham coragem de se dispor e de ir à luta e lutar todos os dias para ser melhor. A palavra, o Evangelho, a cruz, não dá para ser seguido por gente frouxa, minha gente, porque vai ficar perdido no caminho. E talvez eu e você esteja assim, perdida no caminho. É hora de pedir a Deus e se esforçar para você adquirir essa virtude da fortaleza, para que você seja forte diante das suas tribulações e das suas dificuldades, porque aquele que está contigo é maior, é mais forte, é mais poderoso do que aqueles que estão com eles. É nisso que precisa estar baseada a tua fé. Quantas vezes a gente, ao invés de ter uma atitude de coragem, ao invés de a gente colocar o pé na frente e caminhar, a gente tende a recuar. Não é verdade? Porque nos falta a virtude da fortaleza. A gente quer um Deus capaz de resolver todos os nossos problemas e nos acudir em todas as nossas aflições. Eu não estou dizendo que Deus não acolhe as nossas aflições. É claro que Ele acolhe como um bom pai, como um pai que ama. Mas eu quero dizer a você que existe luta que não é de Deus, é para você travar. Existe luta que não é para Deus lutar, que é para eu lutar. E essa luta me faz ser um homem, uma mulher mais forte. E se me fortalece e me santifica. E eu me identifico mais com Cristo Jesus. Não foi isso que nós falamos nas primeiras lives sobre virtudes? Que as buscas da virtude, elas nos assemelham, ela tem o objetivo de nos assemelhar com Cristo. E Cristo foi aquele que não desistiu. Ora, o que seria de nós se Cristo tivesse recuado no momento da cruz? Ele provou com a sua vida que para viver esse evangelho, a palavra de Deus, tem que ter coragem. Não é para qualquer um, não. Porque frouxo não aguenta. Eu não estou querendo dizer que fraco, porque todos nós somos fracos e limitados. Eu estou querendo dizer frouxo, que olha para a dificuldade e diga: ih, vou não, porque eu não vou conseguir. Não é verdade? Aí está um grande sinal de que você precisa da virtude da fortaleza. Quando você é extremamente negativo nas suas coisas. Quando você acha que você não vai dar certo. E aí você nem tenta. Significa que a sua fortaleza está lá embaixo e que essa chama precisa ser reavivada urgentemente. Eu não estou querendo dizer aqui que você não tem que fugir, porque a palavra de Deus nos ensina que nós devemos fugir, sim, do pecado. Mas a palavra de Deus não diz que nós temos que fugir das nossas lutas e das nossas provações. Ao contrário, a palavra de Deus diz: enfrenta, como diz São Paulo hoje, fortalecidos por Cristo Jesus. Haverá, irmãos, se não houve ainda, haverá, irmãos, situação da sua vida. Se não apareceu, eu quero dizer que vai aparecer. Em que você precisará olhar para o alto, como diz o salmo de hoje, né? Elevo os meus olhos para o céu, porque é do céu que vem o meu socorro. Haverá um dia que você precisará dizer isso com força. Não é ficar cabisbaixo, com a cara no chão, com a cara na terra. Enche-se dessa graça, da fortaleza, que muitas vezes a gente não consegue compreender. E olhe para o céu e diga: Senhor, está difícil, mas eu elevo os meus olhos para o céu, porque é do céu, é de ti, Senhor, que vem o meu socorro nesse momento que eu preciso. Ah, amados, o coração de Deus não resiste a isso. O coração de Deus não deixa desamparado. Deus não deixa desamparado um filho que olha para ele, que levanta a cabeça, que tem a coragem de, no meio da dificuldade, levantar a cabeça e dizer: Cristo, eu elevo os meus olhos para ti, venha me socorrer. E a mão de Deus poderosa vem com a graça, né? E alimenta
a natureza humana que precisa ser preenchido por esse levante de Deus. Então, cuidado quando as novidades vão aparecendo na tua vida e você não quer realizar por medo. Eu vou dizer um testemunho pessoal, irmãos. Eu sou uma pessoa extremamente medrosa para muitas coisas. As novidades, né, tudo aquilo que é novo, tem uma certa resistência no meu coração. Mas, na verdade, eu já diagnostiquei a raiz disso, né? Porque eu tenho uma raiz, uma tendência errada, de pecado, tá? Minha tendência pecaminosa do perfeccionismo. Então, para não errar, para não correr o risco de errar, para não correr o risco de fazer as coisas erradas, não dar certo, eu prefiro não fazer errado isso. Isso é covardia. Quando eu não assumo algo que Deus me pede, quando eu não assumo alguma missão que Deus me dá, porque eu penso em mim, na minha vaidade, né? Naquilo que pode acontecer, que não seja favorável, que não seja a minha vontade, eu estou negligenciando o dom que São Paulo falou lá na primeira carta hoje. O dom que eu recebi de Deus. Então, amados irmãos, nós precisamos sair do nosso comodismo e buscar, pedir a Deus essa graça e buscar com as suas atitudes essa virtude, da fortaleza. Não é ficar sentado no sofá esperando só a graça. Não, olha a frase de Santo Agostinho. A graça pressupõe a natureza. Ela vai vir ao encontro do teu esforço, da tua sese, do meu esforço, da minha sese espiritual. Eu preciso buscar ser forte. Eu preciso buscar murmurar menos. Buscar reclamar menos, ter mais coragem, ter mais iniciativa, olhar para os meus problemas e ser capaz muitas vezes de estar ali, entranhado nele e dizer, eu sairei dele, porque em Cristo eu sou muito mais do que vencedor. A minha irmã Rosane está dizendo assim, ó, Deus nos capacita a cada chamado. É isso. Não há nada que Deus nos convide a fazer que ele não venha com o teu auxílio e com a tua graça sobre nós. Eu não sei qual é a dificuldade da tua vida nesse momento. Eu não sei qual é a tribulação que você está passando. Eu não sei quais são as lutas que você tem travado. Mas eu quero dizer para você nessa noite, peça a Deus, tenha coragem. Como o salmo de hoje, eleve os seus olhos para o céu e diga para o Senhor, Senhor, é para ti que eu oro, porque é de ti que vem o meu socorro. E comece a lutar, faça a tua parte para que Deus também te favoreça com a parte dele. Esconder-se dos problemas, né? É tampar o sol com a peneira. Colocar uma pedra no assunto para não resolver aquilo. Isso é coisa de gente medroso, de gente infantil, né? Deus quer homens e mulheres maduros, que vivam e que praticam o seu evangelho, para que no último dia ele possa olhar para nós e dizer como aquela palavra de Apocalipse, quem são esses? Com essas vestes brancas, chego a me emocionar. Esses são aqueles que alvejaram, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Amados, diante dessa cena, em nome de Jesus, estaremos nós, em nome de Jesus, com fé, eu acredito, como aqueles que lutaram durante essa vida inteira. Como aqueles homens e guerreiros fortes que foram capazes de tirar do seu sofrimento, do sofrimento do tempo presente, um bem maior. Nós temos duas opções. Ou ficar se lamuriando o tempo inteiro por aquilo que a gente está sofrendo. Ou a gente fica murmurando o tempo inteiro pela nossa doença. Ou fica reclamando o tempo inteiro pelo filho que não larga a droga. Ou fica reclamando o tempo inteiro pelo marido que não deixa cachaça. Ou a gente fica o tempo inteiro remoendo. Ou a gente levanta a mão para o céu, levanta os olhos para o céu e vamos embora caminhar. Ah, Monique, é para ser indiferente a tudo isso? Não é para ser indiferente. O Senhor nos chama para participar dessa igreja, que é a igreja militante, né? Que estamos ali lutando. Não é para poder recuar, mas é para poder enfrentar os sofrimentos. Amado, o ouro é provado no fogo. Se Cristo Jesus sofreu as injúrias, as incompreensões, quem somos nós para não querer passar por esses sofrimentos? Peçamos a Deus, então, a graça
dá fortaleza para fugir do pecado, para resistir ao pecado, para manter a constância na prática do bem, para não vacilar diante das dificuldades, para não duvidar da presença de Deus diante das nossas dificuldades, mas que para com Cristo, em Cristo e por Cristo, passar por essas dificuldades com louvor. Haverá arranhões? Certamente. Roupinha rasgada dessa luta de guerra? Haverá. Mas depois disso tudo, se vivermos esse tempo de dificuldade com louvor, o Senhor olhará para nós e verá que nós estamos vestidos, com as vestes brancas. Vou falar então, meu Deus, o tempo voa, né? Vou falar então agora da virtude da temperança. Vamos lá? Senão não vai dar tempo. A virtude da temperança, vou pegar o catecismo de novo, tá? Catecismo número 1809. Diz assim no catecismo, 1809. A temperança é a virtude moral que modera a atração pelos prazeres e procura o equilíbrio no uso dos bens criados. Assegura o domínio da vontade sobre os instintos e mantém os desejos dentro dos limites da honestidade. A pessoa temperante orienta para o bem seus apetites sensíveis, guarda uma santa discrição e não se deixa levar a seguir as paixões do coração. A temperança é muitas vezes louvada no Antigo Testamento. Em Eclesiástico está dizendo assim, não te deixes levar por tuas paixões e refreia os teus desejos. No Novo Testamento é chamada de moderação ou sobriedade. Lembra que eu falei com vocês? Eu li a primeira leitura de hoje pela palavra de Deus, né? Pela Bíblia. Mas eu falei com vocês que pela liturgia, no lugar de sabedoria, tinha sobriedade. Veja como Deus ele é magnífico e providenciou esse momento, a leitura de hoje, tudo por conta desse momento, né? Ele é fantástico. E diz assim, devemos viver, isso está em Tito, capítulo 2, devemos viver com moderação, justiça e piedade neste mundo. A primeira vez que eu fui ouvir sobre temperança, eu lembro que a pessoa falou assim, temperança é o tempero certo para as coisas. Eu fiquei assim, bom, tempero certo, né? O tempero ideal. Temperança significa equilíbrio, significa moderação, né? Nós vamos ver no finalzinho aqui, se der tempo, que a temperança é a virtude utilizada para a gente combater, por exemplo, a gula, o pecado da gula, né? Então, a temperança, ela modera a nossa atração pelos prazeres. Ela procura sempre o equilíbrio no uso do bem de tudo aquilo que Deus criou. Ela nos assegura o domínio das nossas vontades, ou seja, ela domina os nossos instintos e orienta os nossos apetites para o bem. Preste atenção nesse primeiro item que eu falei. Ela modera a atração pelos prazeres. Amados, todos nós somos atraídos pelos prazeres desse mundo. Todos nós, sabe? Isso é mancha, é marca do pecado. Nós temos sempre a inclinação a ceder à vontade da carne. Nós somos sempre inclinados a fazer e a nos deixar levar pelo prazer da nossa carne, né? Que muitas vezes a gente vê aí as pessoas dizerem que é o prazer do mundo. Quando a gente cede muito aos desejos, aos apetites na nossa carne, seja ele no comer, seja ele no beber, seja ele relacionado à sexualidade, né? Tudo isso pode ser moderado pela busca da virtude da temperança. É importante dizer que temperança não é um meio termo. Eu não estou falando aqui que a gente tem que ser mediano. Eu não estou falando aqui que a gente tem que ser medíocre. Não é isso. Eu estou querendo dizer que tudo em excesso faz mal, né? Até aquilo que a gente acha que é um bem, pode se tornar negativo se tiver em excesso. O que é, por exemplo, o proselitismo religioso, né? São pessoas que, em excesso, amam a verdade da sua fé. Mais do que isso, tem uma idolatria pela sua fé, ao ponto de querer convencer o outro o tempo inteiro que aquela fé é a fé correta, né?
Então perceba, algo que seria bom, né? Uma pessoa dedicada, uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que vive a sua fé, mas se ela viver aquilo excessivamente ao ponto de não olhar mais para o outro e não olhar mais para Deus, que é o principal, você acaba desequilibrando, desvirtuando as coisas. A temperança não é que você tem que estar no meio termo. A temperança significa que você precisa ser moderado. A temperança precisa ser uma sobriedade. O que é ser sóbrio? Ser sóbrio é não ser escandaloso. Então os escândalos, né? Os escândalos, eles podem ser evitados quando você busca viver a virtude da temperança. Quando você busca viver a sobriedade. O que causa, por exemplo, uma pessoa que bebe excessivamente, né? Ela acaba, em algum momento da vida dela, em alguma situação, gerando alguma coisa constrangedora, né? Falando alguma coisa que não devia, ou talvez discutindo, brigando. Ela sai do equilíbrio, ela sai da moderação, né? Então, o que isso gera? Isso gera escândalo. Escândalo, ele é abominável pela igreja. A palavra de Deus fala sobre escândalo. Inclusive aqui no catecismo tem uma parte, um trechozinho, né, que eu até peguei, mas que não vai dar tempo, que fala, né, sobre o escândalo. Mas essa temperança, amados, ela precisa cercar todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, no meu vestir, né? Eu preciso ter moderação no meu vestir. A palavra de São Paulo a Coríntios vem dizer que o amor, ele não é escandaloso. Às vezes a gente quer botar uma roupa porque a gente quer aparecer, entre aspas, né? Já viram uma frase que diz assim, né? Eu não nasci, eu estreiei, uma coisa assim, né? Porque a pessoa quer ser a estrela, o centro das atenções. Amados, o amor, ele é discreto. O amor, ele não é escandaloso. E se a gente quer passar, né, a ter uma vida mais discreta, uma vida mais mansa, uma vida mais tranquila, uma vida mais equilibrada, a gente precisa buscar a virtude da temperança. O que a virtude da temperança gera em nós? A sobriedade, que vai gerar a discrição, ser discreto. A virtude da temperança vai gerar a mansidão, que é brandura, que é doçura, e que é um fruto do Espírito Santo, e que se a gente lembrar aqui, acabei de lembrar isso aqui agora, que a palavra de Deus, não sei aonde, está em Mateus, mas eu não me recordo o capítulo, nas bem-aventuranças ele fala o seguinte, né? Jesus disse lá, bem-aventurado os mansos de coração. Acho que é isso, os mansos, porque eles herdarão a terra. Ou seja, a mansidão é algo que agrada ao coração de Deus. Ser manso e humilde de coração. Não é? Não é assim, gente? Aquela ejaculatória que a gente diz, né? Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. O que é um coração manso? Um coração manso é um coração sem ódio. Um coração manso é um coração sem ira. Sabe aquela raiva que vem, que você fica transtornado, que você muda o rosto, que você depois não reconhece as suas atitudes? Meu marido tá me dando uma colinha aqui, tá falando que eu falei Mateus, ele falou que é no capítulo 5, as bem-aventuranças. Obrigada, meu esposo. E aquela ira, né, que às vezes a gente é tomada por esse pecado, que é um pecado capital, ele pode ser revertido, né, mudado, modificado pela mansidão. E outra coisa que a virtude da temperança gera em nós, autodomínio. Tem gente que não tem controle da sua própria vida, não é verdade? Tem gente que não tem controle sobre a sua conta bancária, tem gente que não tem controle, que gasta o tempo inteiro, que é consumista, que é descontrolado, não é verdade? Tem gente que tem vícios de comprar muitos remédios o tempo inteiro. E aí a casa tem aquele monte de remédio, nem usa aquilo tudo, mas tá lá aquele armário cheio de remédio, né? O que são isso? São desequilíbrios. A gente vai cedendo às paixões, né? E isso vai gerando em nós doenças.
doenças psicossomáticas, doenças que depois precisam de tratamento até mesmo psicológico. Mas, amado, se você começa nesse caminho e vê que a sua vida está indo num desequilíbrio, você precisa da virtude da temperança. Você tem se explodido constantemente, né? Ficado com raiva constantemente, você precisa da virtude da temperança. Você precisa encontrar o tempero certo, o equilíbrio ideal para você viver bem, bem com Deus e bem com o outro. Amém? Então é esse o nosso exercício dessa semana, né? Acho que falta 4 minutos para acabar. E eu queria rezar com vocês daí, eu daqui, né? Mas antes disso, eu quero, na verdade, eu queria só falar um pouquinho sobre aonde a gente vai entrar, porque eu acabei não conseguindo entrar. A gente prepara, mas na hora eu vou falando e é que a gente acaba não lembrando. Na semana que vem, então, a gente vai começar com os pecados capitais, tá? Então, eu vou citar os pecados capitais e nós vamos falar, então, das virtudes, que nós chamamos de virtudes humanas, que buscando, né, a gente pode superar esses pecados, tá bom? Então, lembre o seguinte, as virtudes teologais são virtudes que foram infundidas em nós por Deus, mas as virtudes cardeais e as virtudes humanas, elas precisam ser buscadas por nós. As virtudes cardeais são aquelas virtudes, as 4 virtudes principais, e a partir delas tem outras virtudes que vão agregando. Essas outras virtudes a gente chama de virtudes humanas. E é nessas virtudes humanas, que também são chamadas de virtudes capitais, é que a gente vai falar semana que vem. Para a gente poder mostrar o pecado, né, o pecado capital, e qual virtude a gente pode combater. Qual é a intenção dessa live, gente? Fazer com que sejamos homens e mulheres melhores. Que possamos sair dessa live fortalecidos pela palavra de Deus, não querendo desistir de tudo não, mas querendo entrar nessa guerra para poder vencer, porque o reino dos céus é para nós, está reservado para nós, ok? Quero dar um recadinho aqui antes da gente rezar, que hoje tem live 8h30, com meu irmão missionário Bruno Malaquias. Amanhã nós temos a nossa reunião de aliança, que é uma reunião que acontece na nossa casa, mas por esse período de isolamento a gente está fazendo a reunião por aqui. E vocês que não são da comunidade, têm a oportunidade de participar desse momento conosco, um momento riquíssimo. Tem a presença do nosso fundador, Paulo Diniz. Eu vi que o nomezinho dele passou, não sei se ele ainda está online, receba meu abraço, meu querido fundador. E amanhã às quintas-feiras, ele está sempre conosco, então amanhã ele vai estar aqui de novo. E a gente está numa campanha, a gente precisa da sua ajuda, de 1000 inscritos lá no nosso canal do YouTube. E a gente precisa, para a gente poder, para facilitar mais o nosso acesso à nossa evangelização. Então você que não está inscrito no nosso canal do YouTube, vai lá rapidinho, se inscreve lá, clica lá para você se inscrever e tornar mais um amigo. Assim você contribui com a evangelização. Você está contribuindo para que essa obra Santos Anjos, a palavra de Deus, chegue a diversos corações, ok? Vamos rezar então, pedindo ao Espírito Santo que possa, nessa noite, como diz o Salmo 50, né, nos dar um espírito decidido. Amém? Que a graça de Deus possa vir sobre nós e que o Espírito Santo possa mesmo reavivar em nós a chama do dom de Deus, porque o Senhor não nos deu um espírito de timidez, mas Ele nos deu um espírito de fortaleza, um espírito de coragem, um espírito de amor, um espírito de sabedoria, de sobriedade. Então eu quero pedir que sobre mim, sobre você, venha o Espírito Santo de Deus, aproveitando que a gente está nessa semana, né, de Pentecoste, que o Senhor possa, com seu Santo Espírito, nos agraciar com a tua presença. Aquilo que há de fraqueza em nós, Senhor, aquilo que há de limitação em nós, Senhor, aquilo que está esmurecido em nós, aquilo que nós já assumimos como desistência da nossa vida, aqueles problemas, aquelas lutas que a gente já pontuou e disse assim, eu desisto, eu não quero mais, eu quero pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito agora possa reavivar em nós a chama para lutarmos contra o pecado, lutarmos para passarmos pelas tribulações, pelos sofrimentos com amor e com sabedoria. Para que o Senhor possa forjar em nós, Senhor, homens e mulheres maduros,
homens e mulheres resistentes, homens e mulheres capazes de trocar os bens terrenos, os prazeres da carne pelo céu. É isso que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, irmãos, pela companhia, pela presença. Eu não consegui falar o nome de todos. Meu irmão Edgar, minha irmã Solange, entrou agora aqui Dariane. Sejam bem-vindos, né? Que Deus possa abençoar vocês, abençoar nossa semana, ok? Fique ligado que a nossa programação se estende a semana inteira, então fique conosco aqui. Estamos e estaremos sempre reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe vocês.